Fala, meu povo, tudo bem? Vamos falar agora sobre o imperialismo. No último vídeo eu trabalhei sobre a Revolução Industrial e comentei, vou falar um pouquinho mais sobre o imperialismo num outro vídeo. Então vou fazer esse aqui, procurando fazer vídeos curtos utilizando esses mapas mentais aí. Vamos falar então sobre isso, principalmente esse imperialismo da África e da Ásia, tá? Então, contexto, vamos começar sempre pelo contexto, né? Então, meados do século XIX, a gente já vê aí no contexto da segunda fase da Revolução Industrial. A gente vai surgir então um mercado consumidor muito forte na Europa, mas que esse mercado consumidor forte da Europa, ele não dá conta de consumir tudo que é produzido pela Europa. Isso se chama superprodução. Veja, aquela mesma superprodução que deu problema lá na crise de 29, que eu já comentei com vocês. Então, essa superprodução, a Europa, os países europeus ali pararam e pensaram, tá, o que nós vamos fazer para resolver esse problema dessa produção excedente, né? Vamos arrumar mercado consumidor para elas, né? Então, para onde que nós vamos? Aonde a gente conseguir impor melhor a nossa força. E aí vamos ser principalmente nos continentes africano e asiático, tá? Então ocorre aí meados do século XIX, o imperialismo, conceito, né? Então os governantes dos principais países industrializados, eles impulsionam uma conquista de colônias, né? Especialmente na África e na Ásia, que também é um processo chamado de neocolonialismo, né? Então, voltando aqui, que eu já comentei no outro vídeo, mas vou repetir. Colonialismo ocorreu lá no contexto do mercantilismo, da exploração da América, principalmente, né? Mas também ali da África, quando os europeus, entre aspas, descobriram a América e começaram a explorar essas colônias, assim como Portugal foi colônia, Brasil foi colônia de Portugal, os outros países aqui da América do Sul eram colônias da Espanha, como Estados Unidos foi colônia da Inglaterra e assim por diante. Então, depois que esses países conquistaram as suas independências, os países mais fortes, né, e vão precisar de outras regiões para continuar explorando de uma forma diferente, porque não dava mais para ser daquela forma como foi o colonialismo. Então surge o neocolonialismo, que é esse imperialismo, novo, tá? Então era uma política expansionista que ocorreu entre 1873 até 1914, né? Onde os mercados consumidores, evitando essas crises de superprodução, buscavam outros lugares para destinar essas mercadorias que estavam sobrando. Mas não só isso, eles também estavam em busca de matéria-prima. Então assim, eu vou explorar tal região lá da África que é rica nesse produto. Eu pego essa matéria-prima, levo para o meu país, transformo ela e tenho produto para vender para esse mesmo país que eu explorei. Então, uma nova forma, né, de explorar os países mais pobres. Os principais produtos buscados, as principais matérias-primas, né, o petróleo, a borracha são exemplos disso, né? Então, a mineração, o ouro, né? Então, existe a aplicação de capitais excedentes gerados no processo de industrialização. Então, eu a minha fábrica continua produzindo muito, eu não preciso diminuir, eu não preciso perder, né, com isso, e não vou ficar com uma produção estocada, eu tenho para quem vender. Para organizar isso tudo, porque daí esses países começaram a olhar, né, para países da África, da Ásia, e eu vou para lá explorar, só que precisava organizar isso, porque eles começaram a guerrear também para decidir quem ficava com qual território. E aí houve a Conferência de Berlim, ocorrida lá na Alemanha, a Conferência de Berlim, de 1884 até 85, ela define as regras para a ocupação da África, tá? Então, eles vão dizer, como que vai funcionar para cada um, quem que vai ficar com que parte da África, né? Por isso vão surgir várias charges aí, né, desse domínio, dessa expansão, né, imperialista aí. Então, toda a nação estabelecida em um ponto do litoral, ela deveria expandir as suas fronteiras para o interior, né? E eles
os europeus, eles utilizaram uma frase, né, um lema, que era o fardo do homem branco, né? O que era o fardo do homem branco? O fardo do homem branco é levar a civilização para esses países que são incivilizados, levar a civilização para os bárbaros, levar a religião para os incrédulos, né? Não era ganhar dinheiro fácil, não. Então esse fardo do homem branco que é civilizador, que vai invadir aquele país para levar religião para aquele país, para levar uma língua, um idioma bom para aquele país. Então, assim, muito triste, né? Eles desmerecem, chamam os africanos, por exemplo, ali de bárbaros, dominam seus territórios, impunham outra religião para eles e, de quebra, ainda exploram esses países. Então, esse é o fardo do homem branco, né? A justificativa para o imperialismo, a teoria que buscava justificar, tá? Então, nesse contexto, a gente vai ter, por exemplo, um contexto da Bela Época, né, o Belle Époque, lá da França, que essa Bela Época é uma expressão francesa, né, usada para designar esse período de euforia, de otimismo da Europa, né, antes da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse período aqui, no contexto do imperialismo, vão surgir várias invenções que entram lá na segunda fase da Revolução Industrial, conforme eu falei no vídeo anterior, né? A iluminação elétrica, o fonógrafo, o telefone, o automóvel, o cinema, o avião. Então, são tecnologias que vão surgir aqui nessa bela época de expansão, né, imperialista. Vão haver grandes exposições tecnológicas, né? Exposições de artes, de moda, espetáculos. A França vai ser, tipo Paris, vai se destacar muito nisso. A Torre Eiffel foi montada justamente nesse período aqui, para uma exposição, né, dessas que ocorreu lá na França, e inclusive a Torre Eiffel era para ser montada para essa exposição e depois desmontada. Só que daí ficou tão famosa que está lá até hoje, né, o principal ponto turístico de Paris. Quem que vai impor seu gosto agora? Não é mais a nobreza. Agora quem dita essas regras são a burguesia, né? A nova classe que surgiu. Essa burguesia ela vai ter uma concentração de riquezas, né? Industriais, comerciais, financeiras, né? Isso vai gerar um aumento da desigualdade social, ou seja, uma parte da população que ficou muito rica e cada vez fica mais rica, e uma parte da população que ficou muito pobre, muito distante dessa riqueza, e que cabe a ela trabalhar e pronto, né? Então, assim, essa desigualdade social muito grande dentro desses países imperialistas, e fora deles então nem se fala, porque se estava ruim para o cidadão pobre que morava na França, você faça ideia se não estava ruim para o cidadão pobre que morava num país pobre que era explorado pela França, estava pior ainda, né? Os operários cada vez mais explorados, mais descontentes, né? Havendo no campo internacional muitas disputas por territórios, por colônias, né? Inclusive esse vai ser um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, né? Então, nesse período, antes da guerra, a gente chama de paz armada. Por quê? Porque o imperialismo era forte, a disputa era grande. Os países, eles estavam criando tecnologias de guerra, armas. Então, assim, era uma paz, mas era uma paz armada. Eles estavam se precavendo, estavam criando, então, aí já pensando numa possível guerra, eles estavam se armando, tá? Em 1871, a gente vai ter a Guerra Franco-Prussiana, né, que é entre a França e é o que a gente conhece hoje por Alemanha, mas o território da Alemanha era outro, né? Era o Império da Prússia, e essa batalha que acabou sendo a favor da Alemanha, a Alemanha venceu essa guerra, a Prússia, né, gerou na França um ressentimento, uma vontade aí de revanche, né? Então a gente vai ver se desenhando aqui, nesse contexto, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, dos motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial, né?
A indústria alemã cresceu muito, então assim, a indústria alemã estava bombando, a Inglaterra já não gostou disso, a Alemanha estava aí com planos, né, de construir uma ferrovia entre Berlim e Bagdá, a Alemanha estava que estava, a Inglaterra não gostou, né, então olha o cenário que está aí acontecendo tudo. A Inglaterra ainda era o maior império colonial, é o que mais tinha colônias, era a Inglaterra. Enfim, por isso esse período é conhecido também como paz armada, porque eles estavam se armando e estava tendo várias tretas ali, né, entre vários países que fizeram com que gerassem acordos de paz. Veja, tinha a Tríplice Aliança. Quando a gente vai estudar a Primeira Guerra Mundial, a gente fala em Tríplice Aliança e Tríplice Entente. E aí, agora você fala assim, professora, mas nem aconteceu a Primeira Guerra Mundial ainda, já está falando disso? Sim, porque essas alianças se formaram muito antes, né? A Tríplice Aliança, ó, Primeira Guerra Mundial começou em 1914. A Tríplice Aliança, ela foi formada em 1882. Então, veja, né? 2 décadas antes, a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro já formaram esse acordo, né? E a partir de 89, a Alemanha... detalhe, esse acordo era justamente para ter a paz. Só que a partir de 89 vai assumir o Kaiser Guilherme II e ele vai ter uma postura mais agressiva. Ele vai romper alguns acordos aí do tratado, né? Ele não vai se preocupar tanto com essa diplomacia toda. Ele vai começar a jogar duro e se alguém se ofender, que se dane, né? Então, nesse contexto do Guilherme II assumir essa postura mais agressiva e de já ter esse acordo entre esses países, né, da Tríplice Aliança há tanto tempo, em 1907, a Inglaterra, a França resolvem se unir e a Rússia acaba se unindo com elas em 1907, veja, também 7 anos antes de começar a guerra, e formam a Tríplice Entente, porque eles pensam, se eles estão unidos lá há tanto tempo, né, vamos formar uma aliança aqui também, porque se der ruim a gente também, né, vamos formar nosso time aqui, qualquer coisa, né? Então, começa aí uma grande corrida armamentista, né, que é a fabricação de artigos para a guerra, desde navios, armas, uniformes, maior número de alistamento, né, os exércitos começaram a ter mais jovens se alistando por mais tempo, a duração do alistamento durou mais. Então, esse mapa mental que eu quis trabalhar com vocês aqui, que vai estar disponível para quem quiser baixá-lo depois, é sobre o imperialismo na África e na Ásia, esse contexto, como que ele surgiu dentro do contexto da Revolução Industrial, né, da segunda fase, e para vocês entenderem também ele como uma base aí para a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Espero que tenham aprendido um pouquinho com o meu vídeo e desejo a vocês bons estudos. Um beijo da professora Sandra Mayra e até a próxima. Beijo, beijo, até.